Alguns fatos e relatos que eu quero trazer para você talvez estejam comprovados cientificamente pela arqueologia, pela história, outros nem tanto. E talvez até grupos de cientistas ainda não tenham convergido para uma única verdade. E isso é o menos relevante. O importante é utilizarmos essa nossa habilidade de imaginarmos e talvez tudo isso faça sentido. Então imagine que há centenas de milhares de anos o ser humano estava à beira da extinção. Imagine esse cenário. E sem habilidade nenhuma para ajudá-lo. Existiam poucos indivíduos sobre a Terra. E sem nenhuma habilidade. Nós não temos garras afiadas, não temos velocidade, nós não somos fortes o suficiente, nós não temos dentes afiados, nós não temos audição muito boa, nós não temos a visão muito longa e nosso olfato é parco. Nós também não temos espinhos, venenos, couraça, né? E a pelagem que nós temos, os pelos que nós temos no corpo, nem nos protegem do frio, que dirá do sol. Então imagine esse cenário, esse ser humano andando em bandos nesse mundão, sem muitas habilidades naturais. Imagine que esses seres, eles eram coletores e nômades, como os próprios animais o são. Nossos ancestrais, a única preocupação que eles tinham eram em encontrar comida, abrigo para se protegerem e preservarem a espécie, né, através da procriação. É instinto do animal. E quando falamos dessa forma, parece uma coisa lúdica, romântica, mas imagina a quantidade de ameaças que esses agrupamentos tinham. Ou era mudança climática, ou era algum animal perigoso, né, que ameaçava aquele grupo, ou mesmo outros agrupamentos de seres humanos que queriam aquele local porque tinham comida mais farta. Então, a vida talvez não fosse assim lá, aquelas maravilhas naquele passado. Imagine também que nada era definitivo, como se hoje fosse, né? Mas imagina naquela época. Se o ser humano não tivesse se adaptado àquele estilo de vida, a vida talvez teria sido muito mais penosa, talvez nem tivesse sobrevivido a espécie. Imagine que a sua segurança era uma das suas prioridades. E uma vez ela conquistada, o resto era comer, dormir e fazer sexo. Não tinha outra coisa para fazer na época, não tinha Netflix. E aí imagine que quando um predador se aproximava, esse agrupamento de seres humanos, eles se formavam ou se juntavam numa determinada formação para defender esse grupo. Os mais vulneráveis, eles tinham que ser protegidos, né? Os mais velhos, as crianças. E o que faltava de habilidade natural para esses seres humanos, eles esbanjavam em sagacidade, né? Para afugentarem a ameaça ou até mesmo para extingui-la. Talvez tenham aprendido a duras penas. Quantos vulneráveis eles não tenham perdido? Talvez por tentarem defender o bando sozinhos, também quantas vidas não foram perdidas. E aí, pensando dessa forma, toda a natureza é uma ameaça em potencial para a segurança desse homem daquele tempo. Nem todos os frutos eram comestíveis, nem todas as folhas faziam bem, nem todas as águas eram potáveis, todos os animais e insetos ofereciam algum tipo de ameaça. E nessa época, era extremamente necessário defender-se o tempo todo. Imagina a loucura que não devia ser. E para essa defesa, eram necessárias ferramentas e armas, e a pedra lascada tinha suas propriedades necessárias para o corte e para a arma. Este passo na adaptação ao meio foi fundamental para a evolução que viria a seguir. Essa pedra lascada substituíam as garras, os dentes afiados. Essa pedra lascada, ela substituía a velocidade do ser humano e ela atingia um outro animal, uma outra fera, uma outra ameaça à distância através de uma lança. E possivelmente nesse período o ser humano começa a perceber que se conseguisse adaptar-se às estações, podendo ficar nu no verão e usar peles para cobrir-se no inverno, era possível manter a rotina naquele mesmo local.
Possivelmente nesse período o ser humano começa a perceber que se conseguisse adaptar-se às estações, podendo ficar nu no verão, cobrindo-se de pele no inverno, era possível manter uma certa rotina no mesmo lugar. Assim ele foi aprendendo que tipo de pele era mais apropriado para cada estação do ano. Inclusive no verão, ele poderia ficar nu, mas não muito tempo exposto ao sol. E aí como ele se cobriria sem passar muito calor? Além da necessidade de observar tudo para sua própria proteção, o homem observava as plantas e os animais, talvez com uma certa curiosidade. Alguns aspectos eram copiados em seu comportamento, tais como onde beber água, que frutas comer, que folhas não eram venenosas. Os animais sabiam onde encontrar o alimento correto. E dessas observações, talvez o homem tivesse expandido seus instintos a partir daí, entendendo os sinais de quando o clima muda, quando uma ameaça se aproxima e até a comunicação entre seus pares, mesmo sem a fala evoluída que temos hoje em dia. Talvez nesse tempo o ser humano se conhecesse muito mais do que hoje em dia, afinal, não tinha internet e nem redes sociais. Quando o dia terminava, era melhor ficar mais seguro ali no seu abrigo e dormir. E no silêncio, por mais tempo que hoje em dia nós não dormimos tanto, não ficamos tão reclusos quando necessariamente escurece. E talvez justamente por isso acabamos evoluindo, por conta dessa prática de prestar mais atenção em nós mesmos. E já dizia Darwin, que na natureza, quem sobrevive não é o mais forte, e sim o mais adaptado. O ser humano é um dos elementos da natureza, por assim dizer, e como todos os outros, luta pela sua sobrevivência. E era preciso adaptar-se a isto urgentemente. E continuando a utilizar essa nossa imaginação por mais de centenas de milhares de anos, podemos afirmar sem medo de errar que o Homo sapiens sapiens não tem qualquer sinal de evolução em sua estrutura biológica, mas a sua evolução se deu pela sua adaptabilidade ao meio. A arqueologia identificou que entre uma espécie e outra, sim, há diferenças substanciais, mas não dentro da mesma espécie. Até encontrarmos o tal elo perdido entre o Homo erectus para os sapiens, nós não saberemos ao certo se realmente somos frutos de uma evolução ou não. E alguns até podem dizer que nós crescemos ou que nosso cérebro aumentou, mas a população em alguns países extremamente pobres na Europa até o século passado eram pessoas muito baixas, o que podemos comprovar com a altura das portas das casas. Até hoje elas são baixas. E hoje, com o aumento da oferta de alimentos no pós-guerra, o aumento de renda per capita e a seleção natural fez com que a população crescesse. E hoje muitos precisam abaixar para entrar em suas próprias casas. Esse fenômeno foi observado em todo o mundo desde 1860. Em alguns países, o crescimento foi de até 20% aproximadamente. E eu sempre tive uma dúvida quanto a essa teoria da tal evolução humana. Há 200 mil anos, quando surge o Homo sapiens sapiens, pelas descobertas arqueológicas, diz que este convivia com outras espécies de hominídeos. Mas como assim se somos resultados de mais de 2,5 milhões de anos de evolução? E por que nesses anos da nossa existência não evoluímos nada? O Homo sapiens sapiens não teve evolução prática. A nossa espécie talvez só tenha sobrevivido por conta dessa nossa adaptabilidade e habilidade para extinguirmos outras espécies existentes. As outras espécies que conviveram conosco, nós eliminamos da face da Terra. Realmente estaríamos em um patamar de evolução avançadíssimo, de fato. E não faríamos as atrocidades que fazemos contra tudo que nos cerca, incluindo a nossa própria espécie. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Dessa forma você me incentiva a continuar criando, gerando esses conteúdos. Eu tenho um propósito muito claro e eu espero contribuir para o seu. Um grande beijo, falamos no próximo conteúdo.